Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A nossa vida aqui no podcast é fazer o bem vencer o mal. E é por isso que nós estamos nesse bloco maravilhoso aqui, com profissionais fantásticos. E você que começou a assistir o Doutor Vê esse podcast agora, prepare-se, fortes emoções. Para você que constituiu família, para você que é casado, para você que já se divorciou, esse bloco aqui tá imperdível, hein? E eu vou começar aqui pedindo para que se apresentem as doutoras. Não, eu tenho perdão, doutor. Vou ter que cometer essa falha com cavalheirismo, porque vou ter que começar por você, por questão de câmera, de troca de câmera, doutor, perdão. Falha minha. Sem problema. Doutor, seja muito bem-vindo e queria que você se apresentasse e dissesse a sua especialidade, o seu tema de hoje. Primeiro, agradecer, né? Doutor, ver esse podcast, assim, a gente tem acompanhado o trabalho, vocês são sensacionais em relação a isso. E depois aí da doutora Flávia também, que se apresentou, fez uma apresentação maravilhosa, então a gente fica até um pouco nervoso depois disso. Mas meu nome é Wilson Ribeiro, sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família. Doutor, seu tema é... Eu gostei até da segunda versão que você deu, holding familiar, né? Eu gostei muito. Então, na realidade, né, a gente fala muito em planejamento patrimonial da família, né? A holding familiar é uma das formas, né, e a que a gente mais indica, que a gente trabalha, para fazer o planejamento patrimonial. Porque há 15 anos, mais ou menos, historicamente, há 15 anos atrás, a gente começou com uma cultura de saber investir, né? A gente começou a ter uma renda e a gente não sabia o que fazia com aquela renda. E aí a gente teve começamos com essa questão de reter, né, reter o patrimônio e conquistar patrimônio, né? Começar a comprar coisas. Só que a gente teve a educação financeira e não tivemos a educação patrimonial. Por quê? Você hoje, a maioria das pessoas, assim, mais informadas, ela já sabe. Hoje já entende como é que é um investimento em ações, um fundo, já tem mais ou menos, né? E agora essa pessoa que acumulou patrimônio, ela precisa também aprender a se planejar esse patrimônio. E existe uma frase, eu não sei nem de quem é essa frase, mas é uma frase muito verdadeira, que fala o seguinte: se você... Chega mais pra frente. Se você não é eterno, você não deve ter bens no seu nome. Porque se você não é eterno, você vai morrer um dia e o que esses bens vão ter que fazer? Tá tudo voando. Não é do Mr. Catra, não, né? Acho que não. Então, na realidade, hoje a holding familiar é um sistema, né, muito eficiente de planejamento patrimonial, porque a holding, como a gente utiliza CNPJ, né, a gente utiliza uma empresa para fazer esse planejamento, a empresa dura para sempre, né? Então aquele patrimônio vai ser eternizado. Mas para que você vai fazer um planejamento patrimonial? Por quê? Porque, como a doutora disse, assim como o INSS, você, quando você falece e esses seus bens vão ter que abrir um inventário para passar para os seus herdeiros, você vai perdendo parte desse patrimônio. E isso é completamente prejudicial, porque você consegue hoje, no inventário, você perde mais ou menos ali, começa nos 15% e chega a uns 35% de perda patrimonial. Então, se você tem um imóvel... Peraí, doutor, desculpa, eu vou ter que te interromper para te pedir para explicar isso um pouco melhor. Tá. Começa em 15%, chega a 35%, isso é uma variação dependendo do caso? Ou no começo você perde 15% não. E quando termina o inventário você perde 35%? Não, então deixa eu explicar melhor. O inventário, ele é muito custoso. Então, quando você faz um inventário, se você tiver ali na melhor das situações, o custo com o imposto, com o advogado, custas, vai te levar pelo menos ali 15%. Se você
não tiver liquidez, né, para pagar aqueles impostos ali à vista, tiver que fazer de uma forma judicial e tal, isso pode chegar a 35%. E ainda vou dar, não sou o trazedor das notícias ruins e tristes, mas infelizmente a gente tem que passar para as pessoas, né, que estão nos assistindo, que isso ainda tem uma probabilidade muito grande de acontecer, de ficar pior ainda com a reforma tributária. Porque o imposto de transmissão que você paga no inventário, que hoje, né, aqui no Rio de Janeiro a gente já tem... É o ITBI? Não, é o ITD. ITD. É o imposto de transmissão... aqui no Rio a gente fala... É o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então hoje aqui no Rio de Janeiro é uma tabela progressiva que vai de 4% a 8%. Mas, por exemplo, alguns estados, eles podiam... colocar uma alíquota menor, de 2%, como o Amazonas, por exemplo, era 2%. Mas com a reforma tributária, eles vão ser obrigados agora a participar dessa tabela progressiva, que é de acordo com o valor do seu imóvel. Então, se você tem um imóvel de 400 mil, você começa ali a 4%, e depois, se tem mais de 1 milhão, já começa a pagar 8%. Então, isso hoje leva e faz um downgrade, né, uma redução de patrimônio daquela família. Então isso é muito, muito ruim. Se você não fizer um planejamento, você vai, provavelmente, seu filho não vai ter aquele padrão social que hoje você poderia dar para ele se fizesse um planejamento patrimonial. Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Duas. Então, o planejamento patrimonial, ele isenta a abertura do inventário ou tem que abrir o inventário mesmo? Não, então, com a road familiar, um dos nossos principais objetivos é evitar o inventário. Evitar o inventário. E evitando o inventário, você evita todo esse custo e essa perda patrimonial. Né? Então, assim, é um tema muito interessante. A gente... Nas próximas oportunidades aqui, a gente pretende trazer outras formas que são importantíssimas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, famílias que possuem filho com necessidade especial, tá? Pessoas com autismo, síndrome de Down. Essas pessoas... Eu tenho um filho autista. Olha só, olha que interessante. Quando você faltar, o seu filho, hoje ele depende, né? Não sei como é que é o grau, mas ele vai sempre depender de alguém. No planejamento patrimonial que você consegue fazer através de uma hold, você consegue desenvolver todo um aparato para que aquele teu filho não seja prejudicado. Inclusive, colocando dentro da sua hold, né, pessoas da sua confiança, mais de uma, que na falta vão ser responsáveis pelo seu filho, entendeu? Então isso... Para uma família que já está visualizando na falta o que vai acontecer com um filho que tem uma necessidade especial, é uma coisa que é uma condição sine qua non hoje para essa família fazer um planejamento patrimonial, entendeu? Eu fiquei bem interessado em saber quais são os principais elementos do planejamento. Porque o que acontece muito, fazendo um adendo até na sua fala, eu faço família, a parte do inventário, além da morosidade, né? Sim. A pessoa não ter o valor, porque o inventário realmente, o extrajudicial, eu acho até muito bom, rápido, porém... Mas uma pessoa autista, por exemplo, não pode fazer extrajudicial. Porque todos têm que ser vivos e capazes, né? Então, para poder fazer. A morosidade oficia fazendo, oficia daqui, oficia dali, isso daí seria evitado. Exatamente. E assim, quando você também depende de judiciário, né, você também não sabe o que vai acontecer no teu processo, porque você está sempre dependendo, aí você vai ter a participação do Ministério Público, e quando você faz um planejamento patrimonial, você está colocando da forma que você quer. Do jeito que você né? quer. Por exemplo, planejamento patrimonial também, já puxando para um outro assunto, que a gente pode abordar numa outra ocasião também, é a questão daquela família que possui vários imóveis, e esses imóveis são colocados em aluguel. Então essa pessoa está pagando um imposto altíssimo, né, na pessoa física, 27,5% lá, ou entrando dentro daquela tabela das alíquotas lá,
E quando você faz um planejamento patrimonial, você também ganha a parte de eficiência tributária, porque você vai reduzir o imposto dos seus aluguéis ali dentro da sua holding. Então, assim, eu sou completamente apaixonado, né, por o que eu estou oferecendo para as pessoas, né? Maravilha. Bem interessante. Solução, né? Gente, solução jurídica, aliás. Isso Solução. eu vou pedir para vocês darem as redes sociais de vocês. E, doutor, colou, né? Colei vi. Não tem problema não, o Brasil tá vendo. Vamos lá, doutor, Tá pode certo. falar. Solução jurídica.adv sem o C cedilha. Solucal jurídica. Exatamente. Isso aí. Conseguiu uma URL simpática. Solucal jurídica. Tá aqui, ó. Esse aqui tem 2 até. E aí? É o primeiro. Primeiro, solucaljurídica.adv. Tô seguindo, gente. Prazer inenarrável estar com vocês. Prazer foi nosso. A gente vai para um mini break. Dá tempo pra você pegar uma água aí, pegar uma pipoca.